aí galera, seja bem-vindo a mais um Let's Talk. E deixa eu te falar que a nossa viagem a bordo do Snowpiercer continua. Lembrando que esse vídeo não tem spoiler, povo. Então se você ainda não assistiu o seriado ou está na metade, não assistiu todos os episódios que foram liberados ainda, não se preocupe, eu não vou te contar o final. Salva, galera! Tô brincando, não vou te contar nada. Tá, nesse vídeo discutiremos sobre a premissa básica do seriado e do próprio trem. E ainda eu quero te mostrar e explicar uma das cenas mais legais e bonitinhas que eu vi na série, que provavelmente passou despercebido por muitos, tá? Então vem comigo e suba a bordo do Snowpiercer, o trem de 1034 vagões. Vamos lá então, meu povo. Primeiramente eu queria agradecer a galera que comentou no outro vídeo, no vídeo passado. Meu, foi muito massa, a galera comentando, mas isso, será que é assim, será que é assado, ó isso, fala sobre isso. Achei massa, muito obrigado aí pra você que participou do último vídeo. Se você não assistiu ainda, se você tá aqui e não assistiu ainda o último vídeo, vai lá, assiste porque tá muito massa. Tá sendo falado sobre geoengenharia, fechou? E aproveita, já dá o teu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho pra você ficar ligado nos próximos que virá, tá? Mas ó, qual não foi a minha surpresa? Deixa eu contar pra vocês que isso é muito massa. Qual não foi a minha surpresa? Estava eu, domingo à noite, lá deitadão na minha cama, assistindo Fantástico. Pois é. E eis que passou uma reportagem sobre geoengenharia. Cara, e nessa reportagem falava o seguinte: uma das possibilidades que a gente tem de combater o efeito estufa, o aquecimento global e tudo mais, efeito estufa não, aquecimento global. Uma das possibilidades que a gente tem de combater o aquecimento global é justamente, e daí a ideia dos caras, jogar na atmosfera pó de diamante. Mano, foi isso que a gente falou no vídeo passado. A gente não falou em pó de diamante, né? Mas foi exatamente isso que a gente falou no vídeo passado. E passou na reportagem Fantástico. Acho que eles viram, acho que eles assistiram no vídeo, não é possível. Tá, mas qual que é a ideia dos caras? Jogar na atmosfera e os caras vão começar a testar isso, pó de diamante. Pra quê, professor? Pra aumentar a refletância da atmosfera. Então o calor que iria entrar na Terra e aquecer a Terra, no caso, parte dele ia ser refletido por esse pó de diamante aí. Sacou a ideia? Então essa é uma das possibilidades reais, vida real, mano. Uma das possibilidades reais que tem aí pra o aquecimento global pra gente combater. Já pensei, né? Os caras vão fazer o Snowpiercer, agora vão construir o trem. Ainda bem que eu tô discutindo com a galera lá pra gente construir um trem massa, um trem que faça sentido, né? Enfim. Uma coisa interessante que eu posso falar pra vocês, saindo um pouquinho da ciência, uma coisa meio engraçada até. Vocês perceberam que agora tem dois trens, né, juntos, que é o Big Alice e o Snowpiercer. Beleza, só que o Ben, que é o maquinista, ele fica lá na Frentex, lá no, deve ser o primeiro vagão aquele, porque não tem mais nada pra frente, né, então deve ser o primeiro vagão. E o Big Alice, ela fica, a Alex, no caso, fica lá atrás, que deve ser o último vagão. Confere? Só que quando você vê a imagem do primeiro vagão, o trem tá indo pra lá, tá indo pra frente. Você vê claramente as coisas passando assim, então o trem tá indo pra lá. E quando você vê a imagem do último vagão, cara, é a mesma coisa, o trem parece estar indo pra frente, sacou? Isso é um erro bizarro que eles cometeram, tá? Não sei se você percebeu isso, mas olhando do último vagão, o último vagão tá olhando pra cá, certo? E olhando o primeiro vagão, o trem tá sempre indo pra frente. Como assim? Sacou? Então se um vê pra frente, o outro devia ver, tipo, indo pra trás, né? Enfim. Mas tudo bem. O que eu queria comentar com vocês sobre ciência nesse vídeo aqui agora? A primeira coisa, deixa eu colocar meu plano de fundo aqui, ó. Ficou show, hein? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês de ciências nesse vídeo é sobre uma das coisas que eu, como professor de física, eu tenho que falar. Eu já recebi perguntas, muitas de toda a galera do Brasil, inclusive, porque eu gravo vídeos de aulas e tudo mais, sobre esse assunto. E agora eu vou comentar com vocês, que é o tal do moto perpétuo. Povo, o moto perpétuo, que é a primeira palavrinha, inclusive, que aparece quando tem a abertura, aparece lá Perpetual Motion, né? Perpetual Train, alguma coisa assim. E o moto perpétuo, o que é? É uma máquina que você pode... Uma máquina teórica, no caso. Que a ideia é você dar uma energia inicial para ela. Então você dá um solavanco ali inicial. E ela
pega essa energia inicial e realiza um trabalho. Pode ser se mover, pode ser voar, sei lá, pode ser qualquer coisa. Ela realiza um trabalho. Só que com o próprio movimento dela, ela produz energia para ela se mover, e ela produz energia para ela se mover, e ela produz energia para... Tipo, ela é autossustentável de energia, sacou? Isso é um moto perpétuo. E deixa eu te falar que o tal do moto perpétuo, ele já entrou no imaginário das pessoas desde antigamente. O próprio Bhaskara, sabe o Bhaskara que você aprendeu na escola? O delta B ao quadrado menos 4AC e tal, aquele esquema de raízes das equações de segundo grau. Cara, o próprio Bhaskara tentou montar uma máquina moto perpétua. Só que, o que eu quero te dizer e resposta definitiva? Infelizmente, povo, infelizmente, não dá. Não dá. É uma coisa que não dá. A gente pode afirmar, professores de física, cientistas, qualquer pessoa assim que esteja relacionada à ciência, pode afirmar categoricamente que não dá. Por que, professor, que não dá? Porque ela fere duas das leis mais poderosas que a física tem. Mano, duas das leis mais poderosas que a física tem. A primeira é a primeira lei da termodinâmica. O que fala a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica é conservação de energia. É aquele esquema que você já ouviu com certeza, que é assim, ó. Energia não se cria, energia não se destrói, apenas se transforma. Energia não se cria, energia não se destrói, apenas se transforma. A primeira lei da termodinâmica, que é conservação de energia, ela fala pra você o seguinte: você pode transformar energia. Até aí tudo certo, o trem tá tudo certo também. Só que, quando você pega, por exemplo, um ventilador, vamos pensar num ventilador, tá? Liguei lá na tomada, ele vai pegar energia elétrica e transformar em energia cinética, que a gente fala energia mecânica, tudo bem? Beleza? Só que, você ouve o ventilador funcionar? Ouve, né? Você ouve o ventilador funcionar. Se você está ouvindo o ventilador funcionar, é porque parte da energia elétrica está sendo transformada em energia sonora, sacou? Nem toda energia elétrica que você coloca lá, ela é transformada em energia mecânica. É parte em energia sonora, você perde também, ó. Se você liga o ventilador, daqui a pouco você toca ali atrás do ventilador, com a mãozinha mesmo, você vai sentir ele mais quentinho. Sabe o que isso quer dizer? Que ele também está perdendo energia na forma de calor. Cara, isso é normal, isso acontece com todas as coisas, que é, você nunca consegue transformar toda a energia que você dá, primeiramente, naquilo que você quer. Você sempre tem perdas para outras coisas, por menor que seja, sempre tem. E se você sempre tem perdas para outras coisas, você vai ter que repor essa energia em algum momento, sacou? Então, esse negócio do moto perpétuo, ele fere essa conservação de energia que a gente tem na primeira lei da termodinâmica, beleza? E se você for pensar no trem, inclusive, toda vez que aparece imagem do trenzão lá, indo pra frente, cara, imagine o atrito dessa parada. Toda vez que aparece a imagem, ele vai colocando neve pros lados. Cara, ele é um movimento pancadaria. Confere, por mais aerodinâmico que ele possa parecer, por mais aerodinâmico, entre aspas, porque ele é um trambolhão gigante, né, mano? Então, então ele é aerodinâmico, mas não é essas coisas todas. Beleza, então tem atrito com ar, tem atrito com a própria neve, então ele perde muita energia no próprio movimento dele. Então isso é uma coisa a mais para dizer para você que o moto perpétuo no trem não faz sentido. Mas deixa eu aproveitar e te falar da segunda lei, porque o trem, o moto perpétuo de forma geral, ele também fere a segunda lei da termodinâmica. E você pode estar se perguntando, mas professor, o que é a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica, ela tem várias maneiras de você discuti-la, tá? Mas o que nos interessa pra gente falar do trem é essa maneira aqui, ó. Toda vez que você transfere energia, toda vez que você transforma energia, você sempre transforma parte dessa energia para um tipo de energia que você não consegue utilizar, para um tipo de energia menos utilizável. É a seta do tempo que a gente fala. É o aumento da entropia que talvez você já tenha ouvido falar. Sacou? Então, ela fere categoricamente também a segunda lei da termodinâmica, que é quando você transforma energia, você sempre transforma essa, quando você utiliza certa energia, você sempre transforma essa energia para um tipo de energia menos utilizável. Fechou? Então você não consegue pegar essa energia menos utilizável e voltar para cá e usar de novo e voltar. Então,
Muita gente pode até pensar assim, professor, a energia não se cria, não se destrói, apenas se transforma, né? Então o que a gente faz, ó, já ouvi isso de um aluno, olha que massa, velho. O que a gente faz é reciclar a energia? Sim e não, né? Sim e não. Por que a gente não recicla energia? Porque a gente não consegue reutilizar toda a energia, justamente por causa da segunda lei da termodinâmica, sacou? Sempre a gente transforma energia para uma energia menos utilizável. Aí é que tá. É o aumento da entropia que a gente fala, é o aumento da desorganização. Inclusive, deixa eu aproveitar a deixa e falar algo muito interessante, que é o seguinte. Uma das teorias que a gente tem para o desenvolvimento do universo, você sabe, se você não sabe, você vai saber agora, que o universo, ele está se expandindo. Beleza? Tá. O universo, além de estar se expandindo, ele está se expandindo de forma acelerada. Beleza? É isso que a gente sabe hoje, a gente consegue provar isso de algumas maneiras diferentes. É legal, isso é interessante. Então o próprio universo está se expandindo de forma acelerada. E daí a gente começa a pirar o cabeção, a gente, professores de física e cientistas, astrônomos, astrofísicos e tal, a gente começa a pirar o cabeção que é o seguinte: qual que vai ser o futuro do universo? O que vai acontecer no futuro? E tem várias teorias, né? Tem uma teoria que fala que o universo ele vai expandir, depois ele vai começar a se contrair, e volta lá pro estado inicial, primordial do Big Bang, sacou? Tem teoria que fala isso, beleza. Mas tem uma teoria que é interessante, que cabe aqui falar, que é a morte térmica do universo. Então, uma das teorias que a gente tem é justamente essa segunda lei aqui, que quando a gente utiliza essa energia, a gente está transformando numa energia menos utilizável, sacou? É sempre assim, esse é o aumento da entropia que a gente fala. Beleza, então vai chegar o momento que a gente vai utilizar tanta energia, não só a gente, seres humanos, mas como o universo, que essa energia que a gente utilizou vai chegar numa forma de energia menos utilizável. Tá, e aí? A gente vai conseguir reutilizar essa energia aqui? Não vai. E aí? E aí que o universo, nesse ponto, ele morre. A morte térmica do universo. A partir desse ponto, as reações químicas, elas param de acontecer. As reações físicas param de acontecer. Vai acontecer mais nada de fenômeno, nem físico, nem químico. E daí vai ter o quê, professor? Vai ter o caos total, frio, sem reações, sabe? Esse esquema destruído aí que você pode imaginar. Sacou? Então, uma das teorias é a morte térmica do universo, pensando na segunda lei da termodinâmica. Então, povo, o moto perpétuo é uma coisa muito interessante de se pensar, mas ela, infelizmente, não é possível, tá? É interessante que o trem use isso, beleza, não tem problema, é ficção, a gente pode pirar. E eu gosto muito disso, inclusive. Porque a gente pira, mas tem algumas piras que são impossíveis, beleza? Mas tem algumas piras que não são. E a gente tá cansado de ver, por exemplo, Isaac Asimov, pirando o cabeção e a gente tá construindo o que ele pirou naquela época agora. Sacou? Isso é massa. Enfim, mas uma coisa muito interessante que a série traz, deixa eu te mostrar aqui, é o Ben. O Ben, que é o maquinista, ele fala algo muito interessante, que eu quero trazer pra vocês pra talvez você não tenha tido a explosão mental que eu tive na hora que ele falou isso. Na hora que eu falou isso, eu falei, nossa, velho, perfeito, é exatamente isso. Que é o quê? Ele falou o seguinte, a gente pode pirar que o trem é um moto perpétuo. Sem problema, é ficção, a gente pira junto. Só que mesmo assim, olha o que ele fala, peraí, agora apareceu bem ali, ele fala o seguinte: as peças não são perpétuas. Povo, as peças não são... Por mais que eu consiga ficcionalmente criar um moto perpétuo, as peças ali não são perpétuas. Uma hora vai acabar. E o Ben tá preocupado com isso. Eu falei, genial, cara. Genial. Mano, é isso. É isso. O moto perpétuo é impossível de duas maneiras, então. Fisicamente falando, é impossível, mas é impossível porque as peças que formam o objeto, eles não vão continuar indefinidamente para sempre girando e se movimentando e por aí vai. Fechou? Então, tá aí uma sacada legal que o Ben teve na série lá. Isso aí não é contado como spoiler, né? Nada a ver, né? Só uma frasezinha que ele falou lá, não é contado como spoiler. Beleza, mas tem algum momento, inclusive, que eles falam também sobre o combustível que eles utilizam. Tá, e se eles utilizam um certo combustível, talvez melhore a situação. Talvez não seja um moto perpétuo propriamente dito, porque está entrando energia por um certo combustível. Eles citam, eles não se aprofundam, tá? E o combustível que eles falam é esse aí, ó.
O hidrogênio. Cara, isso eu achei massa. Isso eu achei muito massa. Por quê? Porque o hidrogênio, ele já é utilizado como combustível faz um tempo, tá? Então, lá, eu não sei se vocês sabem, mas primeira máquina voadora que a gente criou, ou uma das primeiras máquinas voadoras para levar seres humaninhos para pro ar que a gente criou foi o Zeppelin, que é essa imagem que você tá vendo aqui, ó. Que é esse negócio gigante aí. Tá, e esse balão gigante, esse Zeppelin que a gente fala, o que tinha dentro dele para ele conseguir voar? Hidrogênio. Sacou? Então, o hidrogênio a gente estava utilizando nessa época aí, não era exatamente como combustível, mas a gente estava utilizando como combustível também, tá? Mas a gente estava utilizando para ele voar. Por quê? Porque o hidrogênio é um gás, certo? Você pode fazer do hidrogênio um gás. Ele é o elemento mais abundante do universo. Escuta isso, ele é o elemento mais abundante do universo, elemento da tabela periódica no caso, mais abundante do universo. Pra você ter uma ideia, a maior parte do Sol, a grande maior parte do Sol, o nosso Sol, que é gigantaço, é enorme, é feito de hidrogênio. Sacou? Então tem hidrogênio a rodo por todo lugar no universo. Se a gente conseguir dominar essa técnica, fazer com que seja algo barato e fácil, a gente tem combustível aí pra explorar o universo legal, mais tranquilão. Beleza? Mas ó, o que deu errado nesse Zeppelin aí? Foi justamente isso aqui, ó. O hidrogênio, o H2 no caso, o gás hidrogênio, ele é muito leve. Sendo muito leve, ele sobe naturalmente, ele é menos denso, vamos dizer assim, ele sobe na atmosfera, certo? Então é igual tipo uma bexiga com hélio. O hélio é um pouquinho mais pesado ainda do que hidrogênio, se liga. Quando eu encho uma bexiga com hélio, amarro, ele sobe, né? Naturalmente, a bexiga vai embora. E com hidrogênio, vai mais ainda, porque hidrogênio ainda é mais leve. Sacou? Então eles utilizavam isso pro Zeppelin voar. Olha que legal, olha que massa. Só que o hidrogênio é altamente combustível, povo. E aí que teve o problema do Zeppelin. Chegou, cara, um bocado de gente lá em cima, muita gente lá em cima, e eis que pega fogo o hidrogênio lá e daí já era. Daí o hidrogênio caiu um pouco em descrédito por causa disso, tá? Mas ele ainda assim é um combustível que muita gente, inclusive cientistas renomados e tal, consideram como a energia do futuro. Muita gente considera como energia do presente já, porque nós temos hoje no planeta carros andando a hidrogênio. Nós temos postos de gasolina, entre aspas, com hidrogênio. Sacou? Que o cara vende lá hidrogênio, você coloca lá tipo hidrogênio no tanque e o carro anda. Aqui no Brasil, professor? Aqui no Brasil não, né, meu? Aqui no Brasil não, né, velho? Mas lá na Inglaterra tem, então tem em alguns lugares do mundo aí. Então, o hidrogênio é uma coisa legal que eles pensaram. Por quê? Porque é altamente combustível, é altamente... ele queima fácil. Inclusive, a gente usa hidrogênio como combustível de foguete. Tem muitos foguetes que usam o hidrogênio, tem outros foguetes que usam outras coisas, hidrazina, então tem compostos diferentes, tá? Mas usa hidrogênio como combustível de foguete. Isso é interessante. Professor, e como conseguir... Deixa eu voltar... Deixa eu voltar aqui. Spoiler, né? Dei spoiler aí. Como conseguir o hidrogênio, professor? Como que a gente faz para conseguir esse hidrogênio? O que os caras fazem lá? Eles pegam da neve. E é possível, professor? É possível. Não é fácil. Com a tecnologia que a gente tem hoje, não é fácil. Mas é óbvio que eles estão mais avançados tecnologicamente do que a gente. Tá tudo certo. Não é barato também. Com a tecnologia que a gente tem hoje, não é barato. Qual que é o nosso próximo passo de evolução científica para o hidrogênio? É a gente conseguir produzir hidrogênio de uma forma mais fácil e barata. Se a gente conseguir isso, fechou. Por quê? Porque uma das formas legais de produzir hidrogênio, sabe o que é? Uma das formas interessantes é da água. Pega da água. Eletrólise da água. Eletrólise, ó, lise quer dizer quebra. Eletrólise quer dizer por corrente elétrica. Então, se eu pegar um pouco de água, eu consigo quebrar a ligação do H2O com corrente elétrica. Sacou? Daí pensando no Snowpiercer, ele pode pegar a neve e fazer isso, professor? A eletrólise da água? Pode. Pode, sem problema nenhum. E precisa de corrente elétrica. Onde que eles arrumariam corrente elétrica? Opa, daí pode ser energia solar. A melhor maneira que eu vejo para eles conseguirem corrente elétrica, no caso, seria energia solar. Por que não energia eólica, professor? Porque energia eólica eu preciso de umas pás gigantes girando, e umas pás gigantes girando por fora do trem causa muito atrito.
sacou? Então a melhor maneira seria a energia solar mesmo, para conseguir essa energia elétrica, para quebrar a ligação da água, para daí você produzir. Você produz, ó, oxigênio, que você pode usar no próprio trem, legal, show, e você produz hidrogênio como combustível. Bum, sucesso. Beleza? Então tem uma partezinha interessante aí, uma partezinha legal. Tá, então hidrogênio foi um ponto a favor aí que eu achei da série. Você pegar a neve para utilizar o hidrogênio. Outra coisa interessante é isso aqui, né? No começo, vamos falar só um pouquinho, um spoilerzinho, tá? Um spoilerzinho. Tem um momento que a Melanie, ela tá lá do lado de fora e ela olha um floquinho de neve caindo. E esse momento é destruidor porque ela leva a série, é um plot twist que a gente fala, ela leva a série para outro lado. Por quê? Porque se ela vê um grãozinho de neve caindo, povo, quer dizer que, e daí eles chegam a essa conclusão, que a temperatura tá aumentando. A temperatura do planeta está aumentando. Lembre-se que o planeta tá congelado, tá menos 130, menos 140. E daí se você vê neve caindo, o floquinho de neve lá bonitinho, e daí ela pega um pouquinho de neve para testar depois, é porque a temperatura do planeta tá diminuindo. E eles falam sobre isso e isso eu achei massa. Por quê? Porque traz a discussão seguinte, ó. Tá muito frio. Muito frio, muito frio mesmo. O lugar mais frio que a gente tem no planeta é a Antártida. É um lugarzinho lá no meio da Antártida, lá no meião da Antártida, que chegou a menos 98 graus. Menos 98 graus, a galera aqui no Snowpiercer estaria, né, de sunga lá fora. Porque o planeta lá tá menos 130, por aí. Enfim, menos 98 graus. Esse é o mais frio que já chegou aqui no planeta. Tá um lugarzinho lá na Antártida. Beleza. Só que, por ser muito frio, a saturação do vapor de água na atmosfera é muito baixa. Ou seja, tem muito pouco ou quase nada vapor de água na atmosfera. Por isso, inclusive, nesse lugar é um ótimo lugar para você ter um telescópio. Porque a atmosfera, o vapor de água é inimiga dos telescópios, tá? Porque ela fica na frente, daí fica distorcendo as imagens que a gente vê. Então lá, nesse lugar que é muito frio, como tem pouco vapor de água, muito seco, é legal para você ter um telescópio. Olha que interessante. E enfim, como aqui tá muito frio, tem pouco vapor de água na atmosfera, ou quase nada, ou nada. E como tem quase nada de vapor de água na atmosfera, não chove, não neva. Aí que tá o grande detalhe. E se tá nevando é porque a temperatura tá, em alguns pontos, inclusive, está aumentando ali, tá ficando mais quentinho o planeta, sacou? E aí que dá a ideia dessa partezinha aí. Então, pra quem... Isso é interessante. Quanto mais ciência você sabe, eu super recomendo você estudar. É muito legal, cara. Porque daí você assiste a série, assim que aparece o floquinho de neve, você fala, putz, nossa, que massa. Que massa. A série não explora tanto isso, né? Mas daí você começa a pirar. Pô, aí que tá. Então deve estar diminuindo e você começa e daqui a pouco eles falam isso e daí fica uma experiência muito massa, assim, sacou? Então, é outra coisa muito interessante sobre a série aí. E, pra fechar, já tô me alongando demais, né, nesse vídeo. Meu Deus do céu, como eu falo. E outra parte legal demais, inclusive, que apareceu lá, que talvez tenha passado despercebido pra você, que é a parte da primeira temporada, 6º episódio, se não me engano, que aparece uma câmara escura lá. Os caras fizeram uma cena muito legal. Tava um clima muito de tensão, assim. Meu, o trem tava se destruindo, a galera lutando, babá, aquele clima de tensão. E eis que tem uma engenheira lá com os fundistas, uma antiga engenheira, no caso, né? Que é a Lights. E ela produz algo no meio da tensão lá que eu achei massa demais, povo. Que é a câmara escura. Que é o quê? O que é a câmara escura, professor? É isso aqui, ó. Então, você tem uma box, uma caixa, no caso, o próprio vagão. Lembre-se que os fundistas, eles ficam num vagão sem janela, sem nada, né? Então eles não conseguem ver lá fora. Eles estavam 7 anos sem ver lá fora, né? E eis que a Lights, ela vê um buraquinho lá em algum lugar e ela consegue projetar aquela imagem lá de fora num pano pra galera enxergar. E daí eu acho muito bonitinho que a menininha, a mensageira lá, ela olha pra aquele pano, vê aquela imagem legal lá de fora, massa pra caramba, de cabeça pra baixo, a imagem é invertida, isso é perfeito, e ela faz assim, ó. Cara do céu, mano! Muito legal. E, mano, a câmera escura é isso aqui, velho. É isso aqui. Eu posso fazer em casa, professor? Pode. Só pegar uma caixa, faz um furinho, você vai ver, vai lá pra fora. Aqui, desse lado da caixa, você coloca um papel só pra imagem ser projetada ali. Você vai ver que a imagem de fora
vai ser projetado lá dentro. E como a luz se propaga em linha reta, a luz que vem lá de cima vai ter que se projetar lá embaixo. A luz que vem lá de baixo da imagem vai ter que se projetar lá em cima. Então a imagem se forma de cabeça para baixo, igual no teu olho. O teu olho é uma grande câmera escura. E a imagem se projeta na tua retina de cabeça para baixo. E cara, é muito massa quando eles fazem isso aí num clima de tensão enorme. Tem aquele respiro assim daquela imagem Nossa, velho. Então fica aí mais uma parte legal, física, top, que eles conseguiram fazer lá a bordo do Snowpiercer. Beleza? Fechou? Então, ó, pra finalizar esse vídeo, como um bom professor de física, eu tenho que falar pra você que o modo perpétuo, tem que lembrar pra você que não funciona. E fica uma dica pra você que é o seguinte, pô, se você digitar na internet, no YouTube mesmo, modo perpétuo, vai aparecer vários vídeos daqui, Estados Unidos, do mundo inteiro. Falando, ó, consegui construir um modo perpétuo, consegui blá blá blá. Cara, qualquer vídeo daquele, pode ser de onde for, tá errado. Tá errado. É vídeo, a gente consegue editar, sacou? Então, já fica isso na cabeça, não é possível. Acabou, é isso. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido, comenta aí o que você achou. Meu, tem muita coisa pra falar sobre Snowpiercer ainda, muita coisa mesmo. Estamos esperando a terceira temporada agora, né? E tem coisa pra falar sobre ciência, tem coisa pra falar sobre sociologia, mano. A relação entre eles lá, e a gente vai comentar sobre isso aqui também. Beleza? Valeu, é isso, até a próxima. Tchau!